de amor. Te fará? O Senhor. Vamos lá, irmã Débora. Aprendendo a oração que a secar. Vai, Yasmin, aí atrás, solta a voz, vai. Seu imenso poder te virá. Mãe de cantora, cantora é. Vai, Brelega. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver. Fala você que ela E todo teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, se orares, A Bruna também. sem Sei que ela canta, não sei. coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tudo Cláudia Lacerda. deixando no altar. Agora dá aquela respirada, respira o fôlego e canta, vai. Só então hás de ver que o Senhor tem poder. Vanderlei também. Quando tudo deixar. Lá na sua casa. Agora mais uma vez o refrão junto com os pastores aqui na frente, ó, vai. Quando A Miriam também é levita. só então hás de ver que o Senhor tem poder. Bem forte, vai. Quando tudo No altar. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Aleluia, Senhor. Está escrito assim no livro de Neemias, no capítulo de número 4, e o versículo de número 1 e o versículo de número 2. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro. Sambalate hoje em dia, eles existem, tá, gente? Sambalate existe ainda. Não só o Sambalate, mas o Tobias também. Eles estão mais vivos do que nunca. O Sambalate e o Tobias ainda existem. O Sambalate, além de representar o inimigo de nossas almas, o inimigo, o diabo, ele também representa pessoas invejosas. Não sei se existe mais hoje em dia. Representa pessoas invejosas, pessoas
que não torcem para o teu sucesso, para o teu progresso, pessoas que não querem ver o seu, não se alegram com a sua alegria. Pronto. Não se alegram com a sua alegria. Você está alegre e o Sambalate está triste. Você está triste e o Sambalate está alegre. Está compreendendo? Ele não consegue se alegrar com o teu sucesso, com o teu crescimento, com a tua alegria. É a inveja, é os ciúmes. Sabe, aquela... Na verdade, o Sambalate, ele sofre com aquilo que nós conhecemos como um complexo de inferioridade. Então, quando ele vê alguém crescendo, quando ele vê alguém feliz, sorrindo, alegre, prosperando, crescendo, ele inveja. Ele tem ciúmes. Ele preferiria ver você sofrendo, chorando, pedindo ajuda, do que ajudando. Mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que há uma promessa grandiosa sobre a sua vida. O Senhor, primeiro Ele vai dizer que tu és um filho de Abraão. E Ele vai dizer, eu te colocarei por cabeça e não por cauda. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Onde pisares a planta do teu pé, Deus Ele te dá. Ele te abençoa. Portanto, há bênçãos. Vejam no plural. Há bênçãos sobre as suas mãos, sobre a sua vida. E é por isso que o Sambalate, ele fica irado, ele fica furioso, porque ele não consegue fazer o que Deus está fazendo através da sua vida. E é por isso que acende a ira, a inveja, os ciúmes, e ele fica triste quando você está alegre. Tem alguém comigo, gente? E quando você está feliz, quando você está alegre, ele fica irado. Mas quando você está chorando, sofrendo, ele diz lá do outro lado, olha lá, tá vendo? Olha lá, eu sabia que ia sofrer, eu sabia que ia acontecer isso. Quem está comigo, gente? Mas a bênção de Deus sobre a sua vida. Nenhuma arma preparada contra você vai prosperar. Inimigo nenhum terá força, poder, autoridade para frustrar os sonhos de Deus na sua vida. Por quê? Porque o nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa da palavra que sai da sua boca. Podem os Sambalates e Tobias se levantarem quanto quiserem, mas a obra que Deus começou, Ele vai terminar na sua vida. Repita comigo assim: a obra que o Senhor começou, ela será concluída em nome de Jesus. Vejam um texto. Edificávamos um muro. Olha isso. Ardeu a ira. Só vocês. Só vocês. Mais forte. E não só isso. Se indignaram muito.
Não só isso. E escarneceu dos judeus. Acendeu a ira, se indignaram e escarneceram dos judeus. Eu já leio o segundo versículo. Por quê que o Sambalate, que tomava conta daquilo, ele ficou irado, quando era para estar o quê? Quando era para estar alegre. Afinal de contas, havia muitas coisas ali que estava sobre a responsabilidade dele. Aquelas ruas, aqueles muros, as portas, as ruas, as casas, cobrança de impostos, tudo estava na responsabilidade de quem? Sambalate e Tobias. Quando eles viram Neemias com os seus homens, com a mão na obra, a mão na massa, para reconstruir os muros, as portas, as ruas, as casas de Jerusalém, acendeu neles a ira. É como que se tirasse o doce da boca da criança. Eu não sei se existe isso hoje em dia, aqui no Brasil. Pergunte o quê? Uma obra de um governante que nunca termina. Não termina antes de 50 anos. Pergunta para o irmão do lado assim: será que existe no nosso Brasil isso? Uma escola, um monotrilho, a ponte, a rua, uma obra que não termina nunca. Por que será, hein? Bota a mão na cintura, olha para o irmão e diga para ele: por que será, hein? Que demora tanto assim? A obra está lá na placa para entregar. Um exemplo, tá? Um exemplo aqui. Uma obra, essa obra aqui vai ser entregue em 2020. Já estamos em 2024. Vamos entrar para 2025 e a obra não está nem pela metade. Olha para o irmão e diz assim: por que será, hein? Bom, eu acho que o exemplo de Sambalate e Tobias explica bem isso. Olhe para mim. Quanto mais demorar de ser concluída aquela obra dos muros de Jerusalém, as portas, as ruas, as casas, melhor para eles. Tem alguém comigo? Por quê? Porque uma obra inacabada é mais fácil para se arrecadar. Acho que você não está comigo não, hein? Por isso que eles ficaram, e não tem lógica a ira deles. Teoricamente era para eles ficarem felizes, alegres, porque afinal de contas os muros, as portas seriam reconstruídos. Mas eles ficaram irados. Por quê? Porque estavam lhes tirando o lucro. Quem não se lembra daquela jovem que sofria era escrava 2 vezes. Aquela jovem era escrava 2 vezes. Ela era escrava de demônios e escrava de homens, porque os homens se aproveitavam daqueles demônios de adivinhação daquela menina para tirarem os seus lucros. Ganhavam muito dinheiro através daquela menina.
Mas quando Paulo, Silas, olhou nos olhos daquela menina e não viu a menina, viu uns demônios, meteu-lhe a mão na cabeça e disse: Satanás, eu te dou uma ordem agora, e essa menina vai ser liberta de vocês e destes homens agora, em nome de Jesus. Sai agora. A menina redobrou a sua consciência, foi liberta, foi restaurada pelo poder de Deus. A fila era extensa. Os seus donos diziam: vamos, menina, vamos trabalhar. Revela aí a identidade desse que está na tua frente. E ela vai dizer: sei não. Como não sabe? Até agora tu estava revelando. Sei não. Não estou conseguindo. Como não está conseguindo? Depois que Paulo botou a mão na minha cabeça, eu estou me sentindo leve. Eu estou me sentindo tão bem. Estou livre. Aqueles homens ficaram como? Como que aqueles homens ficaram? Eles ficaram irados porque tirou o doce da boca da... E isto ocasionou o que para Paulo e Silas? Uma prisão de segurança máxima. Porque tiraram o lucro daqueles homens. Olhe para mim. Eu estou pregando para homens e mulheres de Deus aqui que já tiraram o lucro de Satanás há muito tempo. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que homens e mulheres de Deus aqui tirou o lucro da Souza Cruz, tirou o lucro da 51, da 91, tirou o lucro da tequila, tirou o lucro das biqueiras, tirou o lucro do traficante, tirou o lucro de Satanás. Quem aqui já tirou o lucro de Satanás? Diga eu e dá um grito de glória a Deus. Tirou lucro. Quer ver só? Quantos aqui fumavam não fumam mais? Aleluia. Quantos bebiam não bebem mais? Quantos aqui, quando chegava na quinta-feira, já preparava pro ralabucho? O senhor também, pastor Miguel? Após na quinta-feira eu já estava preparando minha roupa. Por quê? Porque na sexta-feira eu já estava na gafieira, ó. A noite toda bebendo, a noite toda gastando, pagando, dando lucro para quem? Para Satanás. Quem aqui já deu muito lucro para o Satanás aqui? E hoje não dá mais. Dá glória a Deus e aplauda Jesus, crente. Aleluia. Eu lembro de você, cigarro, cerveja. Jesus libertou, diga glória a Deus. Era carro de som. Aqui, ó. Ela deu testemunho lá na rádio. Apóstolo, gastei 15 mil, 18 mil só de som de carro. Só para abrir o tampão lá para ver as meninas. Desce. Diga misericórdia. Dando lucro para quem, menina? Dando lucro para Satanás. 18 mil no carro de som. Tu tá maluca? Tava, né? Agora é maluca por Jesus. E interessante, vale dizer, que quando a gente era do mundo, a gente não media esforços para dar lucro para Satanás. E quando o pastor pede R$2 de oferta, a pessoa faz cara feia. Eu não sei quem, eu não lembro agora, teve um caso que a gente atendeu. A minha esposa que lembra, agora está me vendo.
vagamente aqui na minha mente de uma pessoa que pediu ajuda pra gente, e ela disse que já tinha gastado mais de 500 mil reais em trabalhos de macumbaria. Mais de 500 mil. E aí quando a gente pede 100 reais de oferta, tem gente que acha ruim. Não tem medo de dar lucro pro diabo. E quando se fala de investir no reino, a gente nega. Está compreendendo, gente? Olha para o irmão e diga para ele assim: chega de dar lucro para Satanás. Diga comigo assim: chega. Satanás perdeu seus lucros em nome de Jesus. Diga comigo assim: agora eu invisto no reino. Diga mais forte: agora eu invisto no reino de Deus. Diga comigo assim: com muita alegria eu invisto no reino de Deus. O Sambalate e o Tobias, estou chegando lá, eles ficaram irados, furiosos. Por quê? Porque perderam o lucro. E eles vão zombar. Parou não. Eles vão zombar. E estas zombarias de Sambalate é justamente para desmotivar, desmoralizar, derrubar a moral, jogá-los para baixo, de maneira que eles venham a desistir da obra que Deus havia confiado neles. Mas louvado seja Deus, que eu estou pregando para uma igreja chamada Neemias, que não vai dar ouvidos às palavras de Sambalate e Tobias, e muito menos vai aceitar as suas ofertas, dizendo, quando eles diziam: vamos para a festinha de ONU, e o Neemias e os seus homens souberam dizer aquela pequenina palavra, cujo de um efeito poderosíssimo. Você sabe qual é? Não. Só vocês. Não. Porque Deus confiou em mim esta obra, e esta obra será concluída. Está compreendendo? Eles ficaram irados, furiosos. E eles vão dizer mais aqui, olha só. E falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria, e disse: olha o que esse cara vai falar, gente. Olha o que esse sujeito, acho que foi a pior besteira que ele falou aqui. O que ele falou aqui é uma atrocidade. O que ele falou aqui ultrapassou todos os limites. E ele vai dizer assim: que fazem esses fracos judeus? Subestimando. Vai me dizer que há pessoas que não olham para você e também te subestimam. Tem ou não tem? Subestimando, chamando-os de fracos. Mas o que Sambalate e Tobias haviam esquecido é que quando Deus está dentro de um vaso de barro, pode vir, promete que vai bater palma para Jesus. Quando Deus dos exércitos está dentro do vaso de barro, pode vir a pancada que for, o vaso não vai quebrar. Dá glória a Deus e aplauda Jesus. Quantos vasos de barro tem aqui dentro hoje? Diga eu. Poder de Deus dentro de você. O apóstolo, a palavra de Deus já dizia
Diga ao fraco, porque eu tudo posso naquele. Dentro de você há um Deus todo-poderoso, que te fortalece, te ajuda, te protege, te guarda, te ilumina, te abençoa, te renova, te levanta, te perdoa, te limpa, te purifica, restaura o teu ser, te dá visão. Nosso Deus. E Ele vai dizer: que fazem esses fracos judeus? Permiciales. Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, querendo humilhar. Vivificarão dos montões do pó. Repita comigo assim: as pedras que foram queimadas. Mais uma vez, as pedras que foram queimadas. É muita humilhação, é muita incredulidade, é muita ruindade no coração, é muita inveja, é muito ciúmes, é muita ira, é muito ódio. E você já percebeu que quando uma pessoa está com ódio, quando ela não gosta de você, você percebe pelo olhar dela? Quem percebe isso? Você percebe pelo olhar. E você percebe pelos trocares de olhares com outros. Quem percebe isso? Quando você percebe isso, você se faz de tolo. E você está certo. Continue assim. Evite confusões, porque cada um se enrola na sua própria corda. Tem alguém comigo nesta palavra? O prejudicado não será você. Aí você pode ter certeza. O prejudicado não será tu. O Senhor está contigo. Aleluia. Diga glória a Deus e aleluia. Eu posso fazer uma pergunta? Baseado nisso, quem aqui já percebeu troca de olhares? Você se preocupou por isso? Como se diz aí, é claro que a gente não joga na esportiva. Eu não jogo. E eu sei que tu também não joga. Dá uma olhada de canto pro irmão. Vê se tem cara de que joga na esportiva. Tem gente que nem olha, olha. Então você, como diz no dito aí, você leva tudo na expor. Deixa quieto. Deixa pra lá. Deus está cuidando de mim. Deus está me protegendo, Deus está me guardando. Enquanto as trocas de olhar, isso está escrito nos Salmos de número 22. O Senhor Jesus na cruz, e Ele vai dizer lá no Salmo 22, depois você pode conferir isso. As pessoas olhavam para Jesus na cruz, um olhava para o outro com olhares atravessados, afrouxavam os lábios e meneavam a cabeça. Se aconteceu com Jesus, não vai acontecer contigo? Afrouxavam os lábios e meneavam a cabeça. Se não tiver escrito isso lá no Salmo 22, você pode cobrar de mim depois. Repita comigo assim: afrouxavam os lábios. Está aí no telão, é? Está aí? Ah, está lá. Vamos lá, leia aí. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Está vendo? Catuca o irmão, diga para ele: você acha que isso não vai acontecer com você, meu filho? E eu pergunto: Jesus se importou por isto?
Muito pelo contrário, ele suportou até o fim. Ele foi até o fim. E no fim, ele disse: está consumado. Vá até o fim. Deus é contigo. O Sambalate e Tobias, eles estão irados, porque tiraram o lucro deles. E agora, o Neemias, seus homens estão trabalhando. Enquanto uns olham atravessado para o outro, afrouxam os lábios, meneiam a cabeça, eu estou trabalhando. Enquanto uns estão olhando atravessado para o outro, afrouxando os lábios, meneando a cabeça, tu está trabalhando. Enquanto uns cruzam os olhares, afrouxam os lábios, meneiam a cabeça, Deus está trabalhando. O nosso Deus, Ele não para de trabalhar. Ele está trabalhando. E a obra que Ele confiou, Ele vai terminar na sua vida. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Cheguei aonde eu quero chegar. Por quê? Porque o Sambalate baixou o nível. Ele baixou o nível mais ainda do que já estava. Primeiro, quando ele chamou os judeus do quê? Chamou os judeus do quê? De fracos. Subestimou. Segundo, ele baixou mais o nível quando ele disse: e essas pedras aí? Você tem aquela pedra do Monte Sinai aí, apóstolo? E essas pedras aí? Essas pedras estão queimadas. Por quê? Porque ele viu Neemias apanhando a pedra do chão, botando nas costas e levando para reconstruir os muros de Jerusalém. Aleluia. Esta pedra é você. Olha para o irmão, diga para ele assim: essa pedra representa a gente. Diga mais forte, vamos lá: essa pedra representa a gente. Essa pequena pedrinha aqui, a gente trouxe lá do Monte Sinai. Ela está o quê? Ela está o quê? Aqui, pastor Michel. Está queimada, tá vendo? É uma pequenininha pedra, mas lá você sobe, você vai ver as rochas lá, aquela imensidão, aquela faixa queimada assim. Esse tipo assim, ó. Esta pedra, teoricamente, ela não tem valor algum. Principalmente o fato de ser uma pedra queimada. Essa aqui ainda tem que estar durinha. Minha esposa toma bastante cuidado com ela. Mas na medida que você vai subir no Monte Sinai, aquelas pedras queimadas, quando você vai pisando, elas vão esfarelando. O fato delas estarem queimadas perdeu o valor. Não são mais pedras virgens. Aquelas pedras teoricamente não servem para nada. Então agora o Sambalate vai baixar o nível e vai dizer: acaso, como que vocês vão reconstruir os muros de Jerusalém com estas pedras queimadas? Neemias vai olhar para o Sambalate e vai dizer: queimadas para você, sem valor para você, mas para mim, para Deus, são pedras vivas. Não tem valor para você, pedras queimadas para você,
mas para mim são pedras que têm muito valor e serão usadas para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Pedras queimadas falam-nos de pessoas que passaram por provações da vida. Pedras queimadas falam-nos de pessoas que um dia estiveram uma experiência com Deus e hoje já não sente nenhum arrepio mais. Pedras queimadas são aquelas pessoas que foram vilipendiadas na alma, no coração, no seu íntimo. Pedras queimadas é aquelas pessoas que pensam em morrer, pensamentos de suicídio. Pedras queimadas são aquelas pessoas que foram chutadas como lixo, abandonadas. Pedras queimadas, aqueles que estão sendo vilipendiados pelos vícios, pelo álcool, pelas drogas. Pedras queimadas, aqueles que não conseguem renovo, não sentem mais prazer de estar na casa de Deus. Pedras queimadas, aqueles que têm pensamento de sumir, de abandonar tudo e não voltar mais. Pedras queimadas, aqueles que estão desanimados. Pedras queimadas, aqueles que sofrem de depressão, opressão. Pedras queimadas, aqueles que foram diagnosticados com uma doença cujos médicos não descobrem a causa, não tem cura para a medicina. Pedras queimadas, aqueles que estão desanimados. Pedras queimadas, aqueles que estão abatidos. Pedras queimadas, aqueles que estão tristes. Pedras queimadas, aqueles que não têm mais ânimo para viver. Mas o Senhor está mandando te dizer aqui hoje: pedra queimada para Sambalate, mas para Ele é uma pedra viva que Ele vai usar na sua obra. Se você crê nisso, dá um grito de glória. Pegue na mão do irmão, dá uma sacudida nele e diga para ele: pedra queimada para Sambalate, mas para Deus, pedra viva. Diga: pedra queimada sem valor para Sambalate, mas para Deus é pedra de valor. Pedra queimada para Sambalate, mas para Deus é pedra viva que Deus vai usar na sua obra. Se você recebe essa palavra na glória, aplauda Jesus. Pedra viva, pedra viva. Diga pelo menos para 3 pessoas: tu és uma pedra viva. Até a data de hoje você tem entrado pedra queimada aqui, mas a partir de hoje você vai ser pedra viva. Fica de pé. Só ele. Até hoje você entrou aqui hoje pedra queimada. Depressão, sentimentos ruins, mas a partir de hoje é pedra viva. E digo mais: pedra viva que Deus vai usar na obra. Pedra viva que Deus vai usar na obra em nome de Jesus. Comece a se despedir daqueles remédios. Comece a se despedir de todos eles. O próprio médico vai olhar para você e vai dizer: você não precisa tomar mais isso. Só quem recebe da glória. Aplauda Jesus, aplauda. Vem cá, me dá um abraço, meu filho. Vem cá, me dá um abraço. Me dá um abraço aqui, depois dá um abraço nela. Dá um abraço aqui, depois dá um abraço nela. Pedra queimada até hoje. Pedra queimada até hoje. Mas a partir de hoje é pedra viva. Em nome de Jesus. Pedra viva que Deus vai usar. Dá um abraço nela, dá um abraço nela. A noiva também, vem cá, dá um abraço no noivo. Vem cá, noiva, dá um abraço nele. Dá um abraço em quem está do teu lado. E diga para ele: pedra queimada até hoje, mas a partir de hoje é pedra viva. Aleluia. Quem sente a presença de Deus? Alguém conhece uma pedra queimada lá fora? Mas Deus vai fazer dele uma pedra viva.
pedra queimada fala daquelas pessoas, obreira Bruna, missionária Tatiana, missionária Jaqueline. Pedra queimada fala daquelas pessoas que perderam os seus valores. Pedra queimada fala daquelas pessoas que não se valorizam mais, não conseguem se valorizar. Pedras queimadas fala dessas pessoas que estão lá para baixo, que estão cabisbaixo, que estão com sua autoestima lá para baixo, com complexos de inferioridade, sofrendo pedras queimadas. Mas o Senhor está mandando te dizer aqui hoje: para mim você tem valor. O mundo pode considerar você uma pedra queimada sem valor, mas para mim você tem valor. Para mim você tem valor. Aleluia. Eu me apoio, e eu acredito que Neemias, ele se apoiou em duas coisas que ele falou. E eu quero compartilhar com vocês. E por favor, olhe para mim. Eu vou pedir encarecidamente, que quando tentarem te jogar para baixo, quando tentarem dizer que você não tem talentos, que você não tem dons, que você não é capaz, você vai dizer: eu sou pedra viva na coroa do meu Deus. Você não vai deixar, você não vai admitir. É inadmissível que tu aceites que as pessoas ou quem quer que seja diga que você não tem valor. Diga comigo assim: eu tenho valor para Deus. Afinal de contas, você foi comprado com preço de sangue. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para a tua salvação. Primeiro, no livro de Neemias, no capítulo de número 8 e o versículo de número 10. Levanta as duas mãos e diga assim: hoje não sou mais uma pedra queimada, sem valor. Hoje eu sou uma pedra viva, usada na obra de Deus. E olhe para mim: tudo aquilo que é usado na obra de Deus não desgasta. Tudo aquilo que é usado na obra de Deus não desgasta. Deixa eu ver aonde que você vai ler aqui. Daqui para cá, ó, daqui para cá, tá? Você pode ler no alto e bom som? Os obreiros, pastores, me ajudam? Me ajuda mesmo? Onde vocês ajudaram o pastor Marcos Feliciano, hein? Hoje vocês vão me ajudar. Amém? Já está me ajudando já. Vamos lá, daqui para lá, no alto e bom som, hein? 1, 2, 3. Mais forte, mais forte. 1, 2, 3. Portanto. Mais um versículo. Capítulo 2, versículo de número 8. Você vai se lembrar disso. Daqui para cá, ó. Daqui para cá, tá? Aqui. No alto e bom som. Vamos lá? 1, 2, 3. Mais forte, igreja. O que estava sobre a vida de Neemias? A mão de quem? A mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está sobre o seu casamento. A mão de Deus está sobre a sua casa. A mão de Deus está sobre o teu trabalho. A mão de Deus está sobre a tua vida. A mão de Deus está sobre o teu ministério. Afrouxam os lábios, meneiam a cabeça, fazem o que quiserem. Ninguém toca em você, porque a mão de Deus
está sobre a sua vida. Só quem recebe da glória, aplauda Jesus e fique de pé. Dê um abraço em alguém que está do teu lado e diga para ele: você tem valor para Deus.